A segunda forma de revogação que nós temos é a revogação por ingratidão. Veja, pessoal, que a revogação por ingratidão é uma situação bastante triste, vamos poder dizer assim, né? Se é que a gente pode dizer dessa forma. É uma situação triste. Por quê? Vejo que na revogação por ingratidão, pessoal, o doador vai revogar porque o donatário age de forma ingrata com o doador. E essa atuação ingrata aqui do donatário é representado por um ato de traição, que dentro das mais variadas formas de atuação humana, é uma das piores que nós temos, pessoal, o ato de traição. Então, o que acontece? Quando nós temos a revogação por ingratidão, pessoal, é aquela situação onde o donatário se mostra ingrato, ou seja, não mostra reconhecimento, ou aquela situação onde a pessoa esqueceu de um benefício, de uma liberalidade que ele recebeu do doador, né? E veja, pessoal, é um sentimento muito ruim, né? Pensa, você faz uma coisa boa para uma pessoa e essa pessoa te dá uma punhalada nas costas. A ideia é exatamente essa, tá? Veja, pessoal, que as hipóteses de revogação por ingratidão, aliás, a revogação por ingratidão, pessoal, está lá no artigo 556, é irrenunciável. É irrenunciável. Ou seja, não pode o doador renunciar o direito de revogar por ingratidão. Artigo 556. Não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. Tá, pessoal? Então, esse aí também é um ponto importante que a gente tem que considerar. Outro ponto importante, pessoal, que está lá no artigo 557, são as hipóteses, que a gente vai ver aí daqui um pouquinho. Já se questionou bastante, pessoal, se essas hipóteses aqui são ou não taxativas. Veja que, na verdade, o código tá lá, traz lá 4 hipóteses de revogação da doação por ingratidão. E aí a doutrina tinha lá uma corrente falando que eram hipóteses taxativas, outra corrente falando que as hipóteses eram meramente exemplificativas. Bom, o que tem se prevalecido, pessoal? A ideia que a ingratidão humana ela não tem limites, né? Então, as hipóteses do artigo 557, na verdade, são meramente exemplificativas. Não são taxativas. Podem acontecer outras hipóteses de ingratidão que serão analisadas pelo juiz na ação revogatória. E cito como exemplo, pessoal, uma situação que claramente é uma traição, mas não está no código, como hipótese de ingratidão. Veja, pessoal, vamos supor que o doador ele é casado lá com o seu cônjuge e ele doa um determinado bem, faz um ato de liberalidade em favor do donatário. Beleza. Depois, pessoal, o doador descobre que ele tem um peso na cabeça. Um peso na cabeça chamada de chifre, no popular. Significa dizer, o donatário traía o doador pegando a sua cônjuge. Vejam, pessoal, essa hipótese não está no artigo 557, mas claramente, pessoal, a doutrina cita como uma hipótese de traição, de ingratidão e que autorizaria a revogação da doação por ingratidão. Veja, pessoal, o donatário estava traindo o doador, né? Aliás, a mulher do doador, a cônjuge, estava traindo, ou cônjuge, na verdade, porque cônjuge não é só substantivo masculino. Então o cônjuge estava traindo aí o seu marido com o donatário. Então veja, pessoal, não tem, é uma situação que não está no rol do artigo 557, mas claramente é
uma hipótese aí de revogação. Outra situação importante que a gente tem que mencionar aqui, pessoal, é a questão da legitimidade para se propor a ação revogatória por ingratidão. A legitimidade. Veja, pessoal, primeiro vamos para a legitimidade ativa. Legitimidade ativa. A quem compete, pessoal, a legitimidade para propor a ação revogatória? Legitimidade ativa aqui, pessoal, é exclusiva do doador. É exclusiva do doador. A gente pode falar, pessoal, que a ação revogatória é uma ação de natureza personalíssima. Ou seja, o doador morreu, já era. Não tem como mais entrar com a ação revogatória. Mas veja, pessoal, que nessa situação aqui, o que pode acontecer é uma situação processual de sucessão para os herdeiros. Então, eventualmente, o doador entrou com a ação e morreu, então nós vamos ter a sucessão processual. Então, e os herdeiros, então, vão continuar na ação. Mas vejam, a ação que já foi iniciada pelo doador. A única exceção a essa regra aqui, pessoal, a única exceção é no caso de homicídio. Homicídio consumado. Na verdade, pessoal, a gente coloca homicídio aqui, mas na verdade não é homicídio. Na verdade é qualquer atentado contra a vida do doador consumado. Tá? Por que eu falo atentado contra a vida? Porque pode ser o latrocínio. O latrocínio não é homicídio. Tá? Então é qualquer atentado contra a vida do doador consumado. Nessa situação aqui, os herdeiros podem entrar. Por quê? Porque é uma situação lógica, né, gente? Como que o doador vai entrar com a ação se ele está morto? Né? Só se ele fazer lá uma carta psicografada, né, de procuração pedindo a revogação da doação por ingratidão porque o donatário matou ele. Não dá. Então, nessa situação, logicamente, o código vai prever aí a hipótese dos herdeiros entrarem com a ação. É a única situação onde se admite que os herdeiros ingressem com a ação. As demais hipóteses só continuando no processo. Certo, pessoal? Ao lado da legitimidade ativa, nós temos a legitimidade passiva. A ideia também é a mesma, tá, pessoal? Legitimidade passiva. Contra quem eu vou entrar com a ação? Então, você está lá no seu escritório, chegou um cliente lá com uma situação dessa, contra quem você vai propor ação? Aliás, eu esqueci de falar, pessoal, essas duas situações da legitimidade ativa estão lá no artigo 560 e 561. Eu vou lê-los daqui um pouquinho, tá? Legitimidade passiva, pessoal, também é exclusiva do donatário, tá? Também é exclusiva do donatário. Então, pessoal, veja, se eu chegar um cliente lá no escritório de vocês, para vocês entrarem com uma ação revogatória, essa ação só pode ser proposta contra o donatário. Ah, professor, o donatário morreu. Infelizmente, então, não tem mais ação. Tá? Por quê? Porque ela é específica contra o donatário. Ah, professor, ele morreu no curso da ação. Beleza, sucessão processual, né? Nessa situação, os herdeiros assumem. Na situação, os herdeiros assumem a ação e continuam nela. Tá? Mas se o donatário morre antes, já era, não tem como entrar com a ação. Veja, pessoal, que esses dois assuntos estão nos artigos 560 e 561, que eu vou falar para vocês aqui agora. Artigo 560. O direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, nem prejudica os do donatário, mas aqueles podem prosseguir na ação iniciada pelo doador, continuando-a contra os herdeiros do donatário, se este falecer depois de ajuizada a ação, ajuizada a lide. Então, veja, pessoal, a primeira parte do artigo deixa bem claro, ó, a legitimidade é exclusiva, doador, donatário. Morreram, já era, não tem como.
Mas, se a ação já estava em curso, sucessão processual, tanto no lado ativo quanto no lado passivo, tá? E o artigo 561, no caso de homicídio doloso do doador, leia-se qualquer forma de atentado contra a vida consumado, que aí entra o latrocínio, feminicídio, infanticídio, por aí vai. No caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus herdeiros, exceto se aquele houver perdoado. Na verdade, pessoal, o perdão é uma situação que pode acontecer na revogação por ingratidão, tá? Então, cuidado, cuidado. O perdão. O perdão, pessoal, isso aqui é para qualquer situação que envolve revogação por ingratidão, estando o doador vivo ou falecido, né, no caso do homicídio. Se o doador perdoar o donatário pelo ato de traição, morreu a ação revogatória, tá? Então, havendo perdão inequívoco, pessoal, ainda que verbal, já era, não tem mais ação revogatória, isso em qualquer hipótese, tá? Em qualquer hipótese. Vamos supor que o donatário praticou o ato de ingratidão, aí o donatário se arrependeu, foi lá conversar com o doador, falou: doador, eu fiz isso, me desculpa, me perdoa. O doador fala: beleza, eu perdoo. E o donatário gravou isso, ou ele manifestou isso por escrito, no WhatsApp, sei lá, em alguma forma, por escrito. Se o donatário conseguir provar que o doador perdoou ele, aí depois o doador se arrependeu do perdão e quer entrar com a ação de revogação, já era. Ele não vai mais poder entrar. Por quê? Porque o perdão acaba com o interesse de agir na ação revogatória. Tá? Isso para qualquer hipótese de ingratidão. Certo, senhores? Bom, outro ponto importante. Contra quem pode ser o ato de ingratidão? Logicamente que a principal figura do ato de ingratidão é contra o doador, lógico, né? Mas pode acontecer aí algumas situações especiais. Então, contra quem o ato de ingratidão pode se referir? Isso, pessoal, a resposta dessa pergunta está lá no artigo 558. Pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo, expressão totalmente inadequada para um código de 2002 pós-Constituição de 1988. Tá? A gente sabe que a Constituição não diferencia mais qualquer tipo de filiação biológica ou socioafetiva, tá? Mas está aqui, né, vamos simplesmente desconsiderar essa expressão aqui, porque não é uma expressão adequada. Então, nos casos de for o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do doador, tá? Então veja, pessoal, que pelo artigo 558, nós vamos ter aí qualquer ato desses aqui, as hipóteses de ingratidão podem se referir ao doador, o seu, aí vem as pessoas ligadas, cônjuge, barra companheiro, ascendente, descendente e colateral. Tá? Então, o ato de ingratidão, pessoal, pode se referir a, além do doador, pessoas ligadas diretamente a ele, cônjuge, companheiro, ascendente, pai, avô, mãe, pá, descendente, filho, neto, bisneto, e colateral até o segundo grau. Não, até não. De segundo grau, porque não tem de primeiro. De segundo grau, que nada mais é do que o irmão. Certo, senhores? Beleza? Ok, vamos para as situações. Quais são as hipóteses de revogação por ingratidão? Hipóteses. Veja, pessoal, que o artigo 557 traz 4 hipóteses. Podem ser revogadas por ingratidão as doações. 1.
se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. 2. Se cometeu contra ele ofensa física. 3. Se o injuriou gravemente ou caluniou. 4. Se, podendo ministrá-los, recusou a doar ao doador os alimentos de que necessitava. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, basicamente, 4 hipóteses, lembrando que esse rol não é taxativo. 1. Atentado contra a vida do doador. Esse atentado contra a vida do doador aqui, pessoal, envolve tanto o homicídio e, na nossa corrente aqui que a gente segue, também envolve o latrocínio. Por quê? Porque o latrocínio tem lá o roubo seguido de morte, né? Ou seja, existe um atentado contra a vida também. Apesar de ser um crime contra o patrimônio, mas existe também um atentado contra a vida. Então, também entra nesse conceito aqui, tá? Tentado ou consumado. Tentado ou consumado, tá? Ponto importante que sempre gerou muita polêmica aqui é: professor, precisa de condenação criminal? Não precisa. Não precisa de condenação criminal. Como assim, professor? Não precisa da condenação criminal? Não precisa, gente. Porque, primeiro, o juízo civil e o juízo criminal são juízos independentes. Segundo, a prova no juízo criminal, ela tem que ser mais contundente. Às vezes, a prova que não dá para condenar no juízo criminal, mas dá para condenar no juízo civil. Inclusive, vocês vão verificar isso lá na responsabilidade civil. E em terceiro ponto, pessoal, como a gente sabe, o latrocínio não, mas o homicídio é tribunal do júri. E muitas vezes, pessoal, o tribunal do júri não condena, mesmo havendo efetivos indícios da prática do crime. Então, veja, pessoal, por uma série de fatores, é que a revogação da doação por atentado contra a vida não depende da condenação criminal. Aliás, as outras hipóteses aqui também não dependem, tá? Nenhuma delas vai depender de condenação criminal, tá? Outro ponto importante. Segunda hipótese. Ofensa física. Aqui, pessoal, nada mais é do que a lesão corporal, né? Nada mais é do que a lesão corporal. Precisa ser grave? Não precisa. Tem corrente que fala que é qualquer lesão corporal, tem outras correntes que falam que é apenas lesões corporais de natureza grave que autorizam a revogação de ingratidão. Então não seria qualquer ferimento, não seria qualquer lesãozinha, né? Um empurrãozinho, né? Qualquer não autorizaria a revogação por ingratidão. Na verdade, pessoal, o que a gente interpreta? O código não fala nada. Então, na verdade, o juiz ele tem que interpretar, ele tem que verificar na situação se aquela ofensa, sendo grave ou não, representa um ato de traição. Se aquela ofensa física, sendo grave ou não, representa um ato de traição, um ato de ingratidão. Se sim, ainda que seja leve, autoriza a revogação por ingratidão. Tá? Terceiro, calúnia, injúria e difamação. Na verdade, pessoal, os crimes contra a honra, né? Atos contra a honra do doador, né? No Brasil, pessoal, nós temos aí uma diferenciação desses atos. O Código Penal traz a diferenciação, o Código Civil também traz essa diferenciação. Nos Estados Unidos, pessoal, esses crimes contra a honra são representados por uma única situação, que é a defamation, né? No Brasil, não. No Brasil é uma bagunça, né? Cada ato é conceituado de um jeito, mas na prática, pessoal, quase todos eles praticamente geram a mesma situação. Na verdade, só vai diferenciar aí no tocante ao conceito. Importante mencionar, pessoal, que o código só fala de injúria ou calúnia, né? Mas a doutrina acrescenta também a difamação, né? Coloca aí todos
as situações contra a honra na hipótese aqui, tá? Qual que é a diferença, pessoal? Para ficar bem claro, bem objetivo, bem concreto, eu gosto de simplificar os três da seguinte situação. Calúnia. Imputação falsa de crime. Calúnia. Imputação falsa de crime. Então você está acusando a pessoa, no caso o doador, de ter praticado um crime que você sabe que ele não praticou. Ponto. Tá? Você não precisa nem denunciar para a delegacia. Basta você acusar ele do crime. Difamação, pessoal. Ofensa à honra objetiva, ou seja, a reputação do doador na sociedade, da pessoa na sociedade, no nosso caso aqui, do doador. Então, pessoal, a difamação é ofensa à honra objetiva, traduzindo, reputação social da pessoa. Tá? Então, vejam, você não está imputando um fato criminoso, mas você está chamando ela de caloteira. Vejam, pessoal, você chamar uma pessoa de caloteira, socialmente, o caloteiro é uma pessoa reprovada. A sociedade reprova o caloteiro, aquela pessoa que não paga a sua conta. Você vai trazer uma série de dificuldades aí. Então, nessa situação, pessoal, ofensa à honra objetiva. E a terceira situação, injúria. Ofensa à honra subjetiva da pessoa. Ou seja, a sua dignidade. Tá? Então, vejam, difamação, ofensa à honra objetiva, reputação social. Injúria, ofensa à honra subjetiva, dignidade. Então, você dizer aí, utilizar-se de expressões racistas para se referir a uma pessoa. Vamos usar aí essa situação, porque está uma situação bem evidente na nossa prática hoje, né, que é a chamada injúria racial, né? Você menosprezar uma pessoa em razão da sua cor é injúria. Por quê? Porque você está ferindo a dignidade dela, a sua honra subjetiva em razão da cor. Né? Então veja, pessoal, é diferente as três situações. Dentro dessas diferenças, pessoal, no aspecto objetivo de punições que o direito traz, não há muita variação. Tá? Não há muita variação. Tirando aí uma situação ou outra que é um pouco mais grave, por exemplo, a injúria racial é um pouco mais grave, tem uma pena maior, mas para o campo do direito civil não há diferença. Ambas geram responsabilidade civil e aqui para a doação, ambas geram direito de revogar a doação. Tá? Também aí se questiona se exige ou não a gravidade do ato, se é qualquer ofensinha que vai aí provocar a revogação, mas eu falo a mesma coisa que eu já falei para vocês na hipótese anterior. O juiz vai analisar o caso concreto. Tá? Se ele verificar que é caso para revogar, então ele vai revogar. E por fim, pessoal, negativa de alimentos. Negativa de alimentos. Veja, pessoal, que a negativa de alimentos, na verdade, a gente tem que só tomar um cuidado, porque não é qualquer alimento. Veja que, na verdade, pessoal, as pessoas, em geral, não são obrigadas a dar alimentos uma para as outras. Na verdade, a única situação onde nós temos a obrigação de ter alimentos é no direito de família. Então, pessoal, essa negativa de alimentos aqui eu só vou aplicar nos casos onde eu tenho alimentos do direito de família. Fora disso, pessoal, envolvendo terceiros, eu não vou aplicar essa hipótese aqui. Eu só vou aplicar essa hipótese no caso de alimentos de família. Tá? Então, veja, pessoal, nessa situação aqui, o que vai acontecer? A pessoa deve alimentos em razão da família e nega. Tá? Mesmo após um ato de liberalidade que o doador deu. Vocês vão aprender ainda essa questão do direito de alimentos lá no direito de família, mas é sempre importante lembrar, pessoal, a questão dos alimentos no direito de família não é só de pai para filho. Na verdade, os parentes, até colateral segundo grau, devem alimentos mutuamente, reciprocamente. Precisou, está devendo. Então não é só do pai para o filho. Quando o filho é incapaz, beleza, o pai deve alimento para o filho. Mas quando o pai ficar mais velhinho, quem pode dever alimentos para o pai é o filho. Às vezes você tem lá um irmão que está passando necessidade, está passando fome, e você tem dinheiro e não quer ajudar ele.
você pode ser condenado a pagar alimentos. Avós podem ser condenados a pagar alimentos para o neto. Tá? Então, veja, pessoal, que o direito a alimentos é recíproco, tá? Entre os membros da família até colateral segundo grau. Tá? Então, veja, quando que eu vou ter a autorização para revogação da doação numa situação dessa, pessoal? Eu tenho, na verdade, eu destaco 4 situações, 4 requisitos para nós revogarmos a doação nessa situação. Os 4, pessoal, estão ligados ao direito de família. Tá? Então, primeiro, legitimidade passiva do donatário. O que significa isso? O donatário deve alimentos pelo direito de família. Primeiro requisito. O donatário deve alimentos pelo direito de família. Segundo requisito, pessoal, necessidade do doador. O doador tem que estar precisando, está passando necessidade. Então, senão, não tem porquê. Terceiro, possibilidade do pagamento por parte do donatário, ou seja, o donatário tem condições de pagar financeiras para isso. Então, não basta o doador estar precisando. O donatário tem que ter dinheiro para pagar. Ele não vai poder tirar da família dele, do filho dele, para dar para o doador. Não dá. Né? Se está sobrando, beleza. Agora, se não está, né, a pessoa está vivendo também uma crise, ele não vai tirar da família dele para sustentar o doador. E a quarta situação, pessoal, recusa injustificada do donatário. Tá? Ele tem que se recusar injustificadamente. Significa dizer, pessoal, ele tem a possibilidade, ele é devedor, ele tem a possibilidade de pagar e ele recusa injustificadamente. Nessa situação, o doador pode revogar os alimentos. Certo, senhores? Beleza? Para a gente finalizar essa aula, mais 2 aspectos importantes que nós temos que ver. Existem algumas situações, pessoal, que não admitem revogação por ingratidão. Situações que não admitem revogação por ingratidão. Artigo 564. Não se revogam por ingratidão doações puramente remuneratórias, daquela doação que você entregou agradecendo um ato generoso, um ato que te beneficiou do donatário. Né? Segundo, a gente estudou essa espécie na aula passada. Segundo, as doações com encargo cumprido. Então, se o donatário já cumpriu o encargo, não pode mais revogar a doação por ingratidão. Por quê? Porque ele, né, tinha liberalidade, tá? Mas ele teve que fazer um encargo, então agora não pode mais revogar. Terceiro, as que se fizerem cumprimento de obrigação natural. Né? O que é obrigação natural, pessoal? É aquela obrigação que o devedor ele deve, mas o credor não tem como exigir. Eu gosto de usar como exemplo, pessoal, a dívida de jogo. Né? Vamos supor que você gosta de jogar aquele pokerzinho, apostando e tal, né? E aí você perde umas rodadas e você está devendo para o seu amigo. Veja, pessoal, o seu amigo vai poder cobrar essa dívida de você? Legalmente, não. Tá? Mas o seu amigo pode pagar. E esse pagamento de uma dívida de jogo nada mais é, pessoal, do que uma, entre aspas, doação para pagar uma obrigação natural, uma obrigação que você não era obrigado a cumprir. Então, quando você cumpre, você, na verdade, está fazendo um ato de liberalidade, você está doando, cumprindo uma obrigação natural. Nessa situação também não se admite revogação por ingratidão. E a quarta situação, pessoal, presentes de casamento, tá? As doações feitas para determinado casamento também não se revogam por ingratidão. Certo, pessoal? Para finalizar, professor, qual o prazo? Qual o prazo para eu pedir a revogação por ingratidão? Se não houver o perdão, pessoal, qual o prazo para eu pedir a revogação por ingratidão? Agora sim, artigo 559. A revogação por qualquer desses motivos deverá ser pleiteada dentro de 1 ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que, a autorizar, e de ter sido o donatário o seu
autor. Então, veja, pessoal, o prazo aqui é de 1 ano de natureza decadencial. Olhem, pessoal, cuidado. Revogação por inexecução do encargo prescricional 10 anos. Passou o prazo para cumprir o encargo, começa a contar o prazo de prescrição 10 anos. Revogação por ingratidão decadencial 1 ano. Não confundam, tá, pessoal? Isso aí é importante, é fonte de pegadinha em questões da OAB e de concursos em geral. Conto de quando, pessoal? Da ciência. Conta-se da ciência do ato de ingratidão, tá? Então, o donatário praticou o ato de ingratidão, mas até o doador até sabia que tinha havido um ato ali, mas ele não sabia que era o donatário. E ele descobre isso depois. Então, o prazo de 1 ano vai contar da ciência do fato e da autoria, tá? Dos dois. Se só tem ciência do fato, mas não tem da autoria, não conta a decadência ainda. Certo, senhores? Então é isso, nós encerramos esse assunto da doação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí para nós um comentário ou manda para nós lá no direct, nosso Instagram, @souprofgiba, tá aparecendo aí. Também vai aparecer aí também, pessoal, os links aí dos nossos canais todos aí para vocês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, comente, que isso é bastante importante para o nosso canal. Certinho, pessoal? Fiquem com Deus. Beijão e até a nossa próxima aula.